Alegria é quando eu vou a uma igreja a primeira vez e aí conheço parte da família de Deus aqui na Terra. Eu me chamo Adonai, como o Javani já falou, e sou de Simões Filho, tá? Moro aqui na região do Cia. Não sei se vocês conhecem, mas aqui em Simões Filho. E Deus, ele tem feito o chamado a nós para a gente colaborar no reino dele, no evangelho. Sou casado, tá, gente? Apesar de bem novo, casado, mas graças a Deus é, estou aí desde 2013 batizado e trabalhando na seara do Senhor. E que Deus nos abençoe. Este é o momento em que a gente vai utilizar a palavra de Deus como a nossa fonte, que ela é fonte de vida, fonte de poder, e nós iremos introduzir o texto que está no livro de Efésios. Eu convido você a abrir a palavra de Deus aí no livro de Efésios, no capítulo 2, tá? Eu vou dizer o versículo por enquanto, vocês vão procurando aí. Quando todos acharem, a gente vai fazer uma oração, e aí depois eu digo o versículo para o irmão não sair na frente aí e chegar no céu primeiro, tá? Efésios capítulo 2. Vamos chegar lá juntos, tá bom, gente? Efésios no capítulo 2. É a primeira vez participando aqui com vocês, tá? Eu não sei como que funciona, mas Deus está dirigindo tudo. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Então, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se você já encontrou, fecha seu olho aí, vamos orar juntos a Deus, pedindo iluminação dos altos céus para entender e compreender as escrituras sagradas. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Senhor, obrigado, Santo Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede em mais um dia de estar com a tua palavra aberta, de poder ouvir a tua voz. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos compreender as tuas escrituras sagradas e inspiradas. Permita-nos, Senhor, ouvir tão somente a tua voz neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração e traga através da tua palavra transformação para nossas vidas. É a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 2, hoje nós iremos estudar acerca da união da igreja. Uma igreja dentro da igreja é o título da mensagem no qual foi passada ali. E o capítulo 2 de Efésios, no verso 19, diz assim, Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Amém. Estar aí um pouquinho, permanece com a tua Bíblia aberta, nós iremos ler algum texto, mas a Bíblia começa dizendo assim, aqui, que agora já não sois mais estrangeiros e nem peregrinos, mas agora somos santos, cidadãos santos, e somos da família de Deus. Olha só, a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, automaticamente já criamos uma nova família. Existe nossa família sanguínea, mas quando nós tomamos a decisão, que nós entregamos a vida a Deus, quando nós nos batizamos, quando nós estamos em uma igreja, quando somos membros de uma igreja, somos membros também de uma família, a saber, a família de Deus. E acontece muito de nós não valorizarmos muito a união nesta família. E acontece que uma família unida, os membros se conhecem. É assim também na nossa família, todos nos conhecemos. Eu tenho uma esposa e eu conheço muito bem ela, por causa da proximidade, nós somos próximos demais. E na igreja não é diferente. Eu costumo dizer sempre, gente, que quando eu vou à igreja, eu não vou encontrar a Deus, tá? Não me chamem de louco, não. Eu já vou com ele, eu vou encontrar meus irmãos, tá bom? A minha ideia de ir a uma igreja, cultuar, é de encontrar os irmãos e adorar juntos. Porque se eu quisesse adorar somente com Deus, eu ficaria em casa, ou então eu pedia a chave ao diácono e ia em um momento que não tivesse culto. Então, quando a gente vai à igreja, é para se unir.
Salmos, capítulo 133, diz que é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. A união agrada a Deus. E esse é o propósito de Deus para nós aqui na Terra, que a gente viva em união, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, um orando pelo outro. A Bíblia diz também, em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja orgânica. 1 Coríntios, capítulo 12, nos versos 12 e 13. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Mas uma família, ela se conhece. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, na tua igreja aí, você visitar um irmão num momento oportuno, num momento em que não há culto na igreja. A gente se preocupa muito em estar ali na igreja, cumprimentar os irmãos, estar ali 1 ou 2 horas de adoração junto com o irmão, mas às vezes esquecemos de visitar o irmão no momento depois do culto ou numa outra oportunidade. Acontece às vezes que muitos irmãos não vão à igreja e a gente não tem a preocupação de se perguntar ou de se preocupar com ele, de perguntar por que o irmão não foi à igreja, por que o irmão faltou à igreja, porque o motivo, o que é que aconteceu com o irmão, e o irmão se sente às vezes esquecido. E quando uma pessoa se sente esquecido, isso é péssimo, isso é muito ruim. Então, queridos, valorize mais a unidade na sua igreja, valorize mais estar com os seus irmãos. Igreja não é somente um templo, 4 paredes, igreja somos nós, e nós precisamos entender que nós somos membros da família de Deus. Nós participamos agora, assim como o texto no qual nós lemos, nós somos concidadãos santos e pertencemos agora à família de Deus. Santo quer dizer separado, você sabe. Então, nós somos um povo separado, um povo para viver feliz, um povo para viver em união. E se a gente lê aí no verso 4, no capítulo 4 aí de Efésios, no verso 14, diz assim, olha, capítulo 4, verso 14, verso 13, perdão. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado e para o outro e levados ao redor, por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, querido, a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 5, que você conhece, ali do fruto do Espírito, que é o amor, e também dos seus dons. Quando eu amo, eu me alegro em estar com meu irmão. Quando eu amo, eu tenho paz com o meu próximo. Quando eu amo, eu sou longânimo. Quando eu amo, eu tenho desejo de estar junto ao meu irmão. E a Bíblia diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. E o amor é um sentimento, não é somente um sentimento, o amor é Deus. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O pecado quebrou a família de Deus. O plano de redenção foi estabelecido para restaurar essa família. Quando Deus veio, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito. O primeiro dele era reivindicar o caráter de Deus com a humanidade. Jesus veio para que o caráter de Deus fosse reivindicado com o mundo. Vocês sabem, o inimigo, o Satanás, ele acusava Deus constantemente. E Jesus veio também para nos oferecer a salvação.
assim como ele veio para nos oferecer a salvação, juntamente com o plano da vida eterna, é o querer dele, é a vontade dele que nós, como povo dele aqui na terra, vivemos em união. A união, ela agrada a Deus. Então, querido, se existe um irmão que você vive na igreja, não somente na igreja, mas não tem contato depois de um momento de um culto, procura se unir ainda mais com este irmão. Se preocupe mais com os seus, se preocupe com os seus irmãos. A preocupação é também um ato de amor, porque quando a gente ama, a gente cuida, a gente se preocupa. E o amor é Deus. Então, queridos, Paulo dirige aqui a igreja, respondendo ao chamado de Deus em uma das suas vidas, da seguinte maneira: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos santos e parte da família de Deus. Então, a gente fazemos parte hoje de uma família celestial. Fazemos parte hoje da família no qual alcançará a eternidade, em nome de Jesus. Você crê? Não, você não foi feito para viver aqui nesta terra. Não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente viva junto a Ele, permaneça do lado dele, que a gente adore a Ele face a face. E um dia, esse dia vai chegar. Breve, nós adoraremos ao nosso Senhor, nosso Pai, face a face. Não mais com a separação do pecado, mas Deus ele estará adiante de nós, assim como ele está hoje, mas nós só podemos sentir, mas nós visualizamos a glória de Deus em nome de Jesus. Vai chegar um dia em que nós nos uniremos não somente 2, 3 horas de relógio em um templo, mas nos uniremos pela eternidade para adorarmos ao Pai em espírito, em verdade, unidos juntos, adorando em uma só voz. E é essa adoração que Deus deseja de nós hoje aqui na Terra, se preparando para um dia morar com Ele lá nas mansões celestiais. Sabe, tradicionalmente, costumamos pensar em uma igreja em um sentido amplo, maior, mas só que igreja, ela principalmente, inicialmente, foi lançada em pequenos grupos. A igreja primitiva se reunia em grupos menores, pequenos, e ali eles com a união, eles adoravam a Deus. Existe ainda hoje a ideia de pequenos grupos. Infelizmente, tem se enfraquecido, né, com o passar do tempo, mas quando nós nos unimos em pequenos grupos, nós entendemos ali que a união ela deve ser fortalecida. A união deve ser fortalecida. E essa ideia de Deus que nós vivamos sempre em união, se preocupando um com o outro, amando o nosso irmão, orando, intercedendo pelo nosso irmão. A gente, nós às vezes somos meio egoístas, se preocupamos conosco e esquecemos do nosso irmão. Às vezes nós achamos que o irmão não precisa de uma oração, o irmão não precisa de uma ligação, o irmão não precisa de uma mensagem. Mas, queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para nós, como membro da família dele aqui na terra, é que a gente viva em união. Em nome de Jesus, memorize, grave isso, tatue isso no seu coração. Viva em união, ame seus irmãos. Não esteja somente com eles em um templo por um período curto. Porque imagine comigo, pense comigo, imagine que você tem seu cônjuge, tem seus filhos, e vocês se reúnem somente de 7 em 7 dias. Vamos imaginar assim, somente pelo período de 1 ou 2 horas. Imagina como vai ser a comunhão entre vocês. Um pai, uma mãe e seus filhos se reunindo somente em 1, 2 ou 3 dias da semana, pelo período de 1 hora só de relógio. Imagina aí como é que vai ser a comunhão entre eles. Imagina aí como é que vai ser o vínculo de intimidade deles. Eu acho que não vai funcionar muito bem, né? Então, assim acontece, irmãos, quando a gente pensa que a gente deve ter o contato com nossos irmãos apenas na igreja, apenas no horário de um culto. Não é dessa forma que Deus imagina a família dele aqui na terra. Nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão. Você já fez a ligação para algum irmão durante o dia da semana, procurando saber como ele está?
procurando saber o que passa na vida dele? Você já ligou para um irmão que não foi para a igreja no dia de culto? Você já se preocupou em perguntar a ele o motivo dele não ter comparecido no culto? Essa preocupação deve estar dentro de nós. Nós precisamos estar sempre em união. Eu convido a você ir agora lá para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Os versos, é a partir do verso 12 também. Acredito que todos já acharam. Vocês da madrugada é um pessoal que tem intimidade com Deus, é afiado na palavra de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, também diz assim: só um instante que eu estava em 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Aqui trata acerca da unidade da igreja. Portanto, irmão, é o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, amém, glória a Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz aqui que nós fazemos parte de um só corpo. Nós fazemos parte de um só corpo, a cabeça é Cristo. Cristo Jesus é o centro. Deus, ele é o centro. E neste corpo, os membros só funcionam quando está em união. Não tem como funcionar separadamente. Só funciona o corpo quando os membros estão unidos. Unidos com o fruto do Espírito, que é amor. O fruto do Espírito é amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Jesus apresenta isso em sua palavra. Sabe, querido, religião vem do termo religare, que quer dizer religar, religar pessoas a Cristo, religar pessoas a Deus. Deixa eu falar algo muito importante para vocês aqui hoje. Religião serve para aproximar pessoas de Deus e não para afastar. A nossa religião deve ser verdadeira, deve ser a religião que Deus deseja para nossas vidas, uma religião que aproxima pessoas, assim como Cristo Jesus, que veio para nos conceder o ministério da reconciliação, reconciliando com Deus o mundo. Assim também nós precisamos nos reconciliarmos uns com os outros e também com Deus, está o tempo todo unido, está o tempo todo buscando e adorando a Deus em espírito e em verdade, buscando a Deus em uma união, em unidade. Não existe corpo com os membros separados, queridos. Existe um corpo somente com os membros unidos. E aí todos os membros do corpo são úteis, todos os membros do corpo são importantes. Nenhum tem mais valor que o outro. Todos nós somos valorosos, temos igualdade de valor no membro do corpo que é em Cristo Jesus. Creia nisso. A união agrada a Deus. A união é algo da parte de Deus. Nós não precisamos viver separados dos nossos irmãos, não precisamos viver separados dos nossos amigos, precisamos nos unir em amor, nos unir para que a obra de Deus avance com mais intensidade. Quando nós nos unimos, diz um ditado que a união faz a força. Então, quando nós nos unimos, somos fortalecidos não somente por forças humanas, mas por força divina, a força que vem dos altos céus, fortalece a união do corpo ou do membro ou do povo de Deus aqui nesta terra. É a união que faz a diferença. Não existe igreja quando os seus membros estão separados. Quando os membros estão separados, não existe igreja. Igreja só funciona em união. Igreja, queridos, eu gosto muito do irmão Jefferson Pilar, que diz que igreja não tem CEP, e sim CPF.
Igreja não é constituído por um CEP, mas por CPF. Igreja não são paredes, são pessoas. Então, se eu não tenho o desejo de me unir a meus irmãos para estar em adoração, para estar em oração, para estar em comunhão, eu estou praticando uma igreja falsa, porque a igreja de verdade é aquela igreja que está junto, é aquela igreja que se une, é aquela igreja que tem comunhão um com os outros. Essa é a igreja verdadeira de Deus aqui na terra. Essa é a família verdadeira de Deus aqui nesta terra. Uma família que vive em união. Lembre-se sempre disso. Precisamos ser uma igreja dentro da igreja. Precisamos ser um povo escolhido e separados por Deus. Com cidadãos santos e agora membros da família de Deus, precisamos viver em união. Precisamos viver em amor, pois, repito, o amor não é somente um sentimento, o amor é nosso Deus. E a Bíblia diz, se eu digo que tenho amor, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Eu preciso amar ao meu irmão, eu preciso me preocupar com o meu irmão, eu preciso ter o desejo de estar junto dos meus irmãos para adorar a Deus juntamente com eles. Sabe, queridos, é a vontade de Deus que eu e você viva em união. Talvez eu já repeti essa palavra aqui várias vezes, mas lembre-se sempre disso, é a união que fortalece o povo de Deus para continuar na jornada, na caminhada rumo à Canaã celestial. Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta sua mão aí, diz amém aí. Levanta sua mão aí, diz amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus fortaleça a igreja dele aqui nessa terra. Sabendo, queridos, que igreja não funciona somente no templo, no período de 1 hora de relógio, no qual nós estamos ali, mas a igreja faz parte do povo, é o povo de Deus aqui nessa terra. Igreja é quando eu e você preocupamos com nossos irmãos. Igreja funciona de verdade quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós oramos não somente por nós mesmos, mas quando nós oramos pelos nossos irmãos. Igreja funciona quando eu desejo que meu irmão seja feliz. Igreja funciona quando eu intercedo para que o meu irmão alcance seus planos e objetivos também. Igreja, queridos, de verdade, é quando eu vivo a Deus deseja para a vida da igreja dele aqui nesta terra. Lembre-se disso, Deus ele deseja que eu e você vivamos sempre unidos, e quando ele une o seu povo aqui na terra, ele concede força, ele concede poder, e esse poder divino fortalece ainda mais o povo dele aqui. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. O seu chamado é para reconciliar pessoas com Deus. O seu chamado é para aproximar pessoas de Deus. O seu chamado é para você amar as pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas também fazem parte do corpo de Cristo aqui nessa terra. Que bom saber disso. Que maravilha saber que Deus ele se preocupa com a união do povo dele aqui. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Eu glorifico a Deus porque eu estou unido aqui agora com irmãos maravilhosos. E o propósito dessa união é adorar tão somente a Deus. Então, que possamos adorar juntos, adorar em união, porque lá nas mansões celestiais nós adoraremos ao Pai de eternidade em eternidade, unidos, juntos, e adoremos ao nosso Deus de verdade e espírito, adoraremos o nosso Deus face a face e adoraremos o nosso Deus reunidos, assim como nós estamos agora. Eu tenho certeza que você não quer ir para o céu sozinho. Eu tenho certeza que você não quer ir só. Você quer ir com um membro da sua família. Você quer ir com um irmão que você ama. Você quer ir para lá com um amigo que você deseja que alcance os céus. Então, querido, viva preparado, se preparando para um dia estar lá. E a nossa preparação aqui deve conter também a unidade, a união. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe este povo, esta igreja, e que a nossa oração seja não somente por nós, mas que possamos orar um pelos outros, intercedendo para que eu e o meu irmão seja fortalecido juntamente por Cristo Jesus. Que seja essa a nossa oração todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês e fiquem na paz, que seja um dia hoje de oportunidade de abraçarmos mais o nosso irmão, mesmo que virtualmente, mesmo que por uma ligação, mesmo que por uma mensagem, mas que possamos estar sempre unidos
em nome de Jesus. Lembre-se, essa é a vontade de Deus para o povo dele aqui nesta terra. Que Deus abençoe a graça e paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Glória a Deus, viu, Adonai? Que o Senhor continue te usando poderosamente, tá bom? Em nome Depois de vai ser passado Jesus. o louvor agora, o louvor final, você dá uma olhada aí no chat, aí você vai ver um monte de comentário, tá bom? Dessa Glória a família, Deus. dessa igreja da Madrugada com Deus, tá bom? Então, Amém. oi, pastor. Estamos a 3 dias para terminarmos as 40 madrugadas. E eu queria ainda lembrá-los aqui de que isso que o Adonai falou, esses pontos mencionados dessa unidade, de estarmos ao lado de um discípulo, ao lado de alguém que você queira que entre aqui também em comunhão conosco, que estude a Bíblia, quem vai te proporcionar é o Espírito Santo. Por isso estamos pedindo o batismo diário. Tudo que o Adonai Amém. pregou acontece nos púlpitos, nós falamos sobre isso, Paulo enfatizou isso, mas só será possível me unir à irmã Darcy, me unir ao João Rodrigues, me unir ao Arnaldo, que não conheço fisicamente, se eu estiver diariamente cheio do Espírito Santo. Isso, o batismo diário do Espírito. É ele quem une e Satanás desune. E eu sei que o tempo fica avançado, mas eu até queria muito que você entendesse. Eu não sei quantos aqui ouviram o testemunho da irmã Merivan, quando ela narrou no testemunho dela que ela passou 2 anos na igreja e não foi discipulada, não tinha uma dupla de oração, não tinha alguém que orasse com ela. E o pastor Robson está dizendo aqui que lembra. E quando foi levado 1 ano depois, ela conseguiu um pequeno grupo, 1 ano depois, e mesmo assim não queriam ela, porque era uma panelinha, ela conta. E aí ali ela foi querer saber, gente, eu quero saber o que é o espírito de profecia, quem é essa pessoa? E aí disseram, não é uma pessoa, é um livro, um conjunto de livros, ou seja, ela foi depois de quase 2 anos ser conduzida a uma comissão de igreja, e na comissão ela viu o relatório do tesoureiro maravilhoso, ela disse, peraí, não é bem assim, não é? Eu não estou me sentindo inserida, ou seja, muitos estão saindo da igreja por causa da teoria não acontecer na prática. É verdade. Então, veja bem, nós estamos. Acabei aqui de ver algumas mensagens de pessoas que saíram do ID, e aí eu procurei aqui conversar com elas. Olha, aqui está aqui alguém já me respondendo, e disseram assim: ah, é que eu estou no ID há tanto tempo, mas sem dupla de oração. Ou seja, ela está sozinha. Esse individualismo que nós temos na Igreja Adventista se traduz como mornidão, laodiceanismo. Ou seja, cada um vai à igreja por si só. Eu vou, dou um tapinha nas costas, como a Donai pregou, né? E volto para casa. Daqui uma semana eu dou um tapinha e digo que eu sou irmão, não sou família. Não é? Então, queridos, nós vamos ter o evangelismo. Se eu não estiver orando diariamente com meu discípulo, já estiver ali íntimo com ele, levando para minha casa para uma refeição, estiver partindo o pão, como nós estudamos ontem, né? Então, nós não teremos sucesso, essa pessoa vai ficar um peixe fora d'água. Se você ainda não está num pequeno grupo, como a Donai também falou, então veja, tem pessoas que têm me procurado, pastor, eu ainda não formei o meu pequeno grupo. Forme ainda, então peça para entrar num que já esteja formado, porque no pequeno grupo, como a Donai falou, você tem intimidade, e se essas pessoas como a Regina entrou aqui, outros que estão no meu pequeno grupo, vocês precisam ter essa intimidade. E, então, estamos, olha, gente, há poucos dias, sexta-feira iniciamos, e só vamos ter êxito se tivermos o Espírito Santo diariamente e estivermos já desenvolvendo essa coinonia em grupos menores. Estamos com 61 pontos aqui, Adonai. E eu te convido, esteja amanhã aqui de novo, faça uma dupla de oração, entre no ID, Adonai. Você vai ver aí que vai ser uma bênção para você. Essa é a minha Estarei em contribuição. oração para isso, irmão, em nome de Jesus. E é bom lembrar também, Javane, que o Mário sempre lembra, amanhã é vigília. Nós não estaremos aqui em grupo, tá bom? É Amanhã teremos verdade. a vigília. Quem não faz parte ainda do MASC, não entre no link que vamos colocar lá no grupo, porque o link é para quem já fez o MASC, tá bom? Alguma outra orientação, Java? Era essa que eu queria dar. Certo, certo.
Tá bom, pastor. Vamos louvar agora, né? Depois do louvor, Adonai vai fazer a oração final. Que Deus abençoe. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor a todo momento, né? Agradecemos a presença de cada um de vocês, pastor Robson, pastor Edson, Angélica. Fiquei aqui impressionada porque os 61 pontos permaneceram, tá? O pessoal ainda não saíram para a sala 57. E o Senhor seja louvado, seja exaltado nessa madrugada, né? Adonai, pode fazer suas considerações finais e a oração, tá bom? Amém. Irmãos, sou muito feliz de ter participado aqui com vocês, de conhecer irmãos novos em Cristo Jesus. A gente estava falando aqui, o Javan e o pastor Robson também. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe também o pastor Edson. Deus abençoe a todos vocês. E possamos orar um pelos outros, né? Para que a gente viva de verdade a união que Deus planeja para nós aqui, como povo dele aqui na terra.
Orem por mim, tá, gente? Sempre que vocês lembrar desse nome, Adonai, interceda aí por ele, tá? Adonai precisa muito de oração, tanto quanto vocês, então que possamos orar um pelos outros, de verdade, de fato, tá? Muito bom mesmo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? Vamos falar com ele, vamos interceder a ele, orar. Feche seus olhos juntamente comigo, vamos orar a Deus. Senhor, como é bom, ó Pai, estar em comunhão contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a amar também a comunhão com nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ser uma igreja unida, a interceder uns pelos outros, a orar mais por meu irmão, a desejar mais que meu irmão cresça, a desejar mais que o meu irmão caminhe da mesma forma que eu caminho com Deus, a olhar para o meu irmão não menosprezando ele, mas a olhar para ele com o sentimento de amor que é Deus. Me ajuda, Pai, a compartilhar do Senhor para todos que estão ao meu redor. Tira de minha mente, Senhor Jesus, o pensamento de que igreja só funciona dias de sábado, de quarta e domingos, mas tatua em nossa mente, ó Pai, que igreja, ela vive todos os dias. E por isso, Senhor Jesus, precisamos todos os dias estar em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros. A tua palavra diz, ó Pai, lá em Salmos 133, ó quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, Senhor, permita-nos ser fortalecidos através desta união e que possamos, ó Pai, com a atuação do Espírito Santo, com o fruto que o Espírito Santo gera em nós, que é o amor, e com os seus dons, estar mais próximos uns dos outros, se preocupar ainda mais um com os outros, orar ainda mais uns pelos outros, para que juntos, ó Pai, possamos continuar na caminhada que nos leva às mansões celestiais. Por favor, Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, aqueles que te buscam e desejam estar a cada dia pertinho de ti, que o Senhor fortaleça ainda mais esse desejo e que o Senhor venha a nós, traga o teu poder, o teu amor, o teu cuidado e carinho, e que possamos, Senhor Jesus, nós estar sempre nos preparando para um dia estar adorando ao Senhor face a face. Que maravilha será te enxergar como o Senhor realmente é e sentir o teu poder a todo instante, sem mais separação pelo pecado, mas agora estar unidos em amor. Amor que não é somente um sentimento, mas o amor é o nosso Deus. Nos ajuda, Pai, viver este amor e compartilhar um com os outros. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Adonai. Muito obrigada, viu, Adonai? Que potência, né, Jawane? Que potência, né? O pastor, e ele, a princípio, vou até parar a gravação aqui, porque